queria agora convidar a Sirlene Maciel para estar falando aqui para a gente. Ela é co-deputada e aí ela vai dar. Bom dia. Bom dia a todas, a todos. Eu quero agradecer aqui ao sindicato, de estar promovendo esse debate fundamental. Fico muito feliz de estar aqui com mulheres trabalhadoras. Eu sou a Sirlene, como ela falou, eu sou co-deputada da bancada feminista do PSOL, mas antes disso eu sou professora. Eu trabalho há 20 anos na rede estadual, trabalhei na rede municipal de São Paulo e atualmente eu sou professora da Escola Técnica Estadual. Estou na mesma escola há 16 anos. Só que antes de ser professora eu trabalhei de tudo na minha vida. Eu só não trabalhei na alimentação. Eu trabalhei no mercado, trabalhei em telemarketing. Bom, a nossa vida é uma luta, E hoje nós ocupamos um lugar no parlamento, enquanto bancada feminista. Então, essa é uma construção importante, eu quero começar falando sobre isso, sobre esse projeto de impulsionar as mulheres na política. Porque esse lugar da política não é um lugar reservado a nós, mulheres, em pleno século XXI. Sim, nós temos mulheres na política, tivemos até uma presidenta, que foi impeachmentada, que não conseguiu concluir o seu mandato. As mulheres no eleitorado brasileiro são 53%. Quando você vai para a representatividade nas câmaras, desde a Câmara Federal, esse número despenca. Na Assembleia Legislativa, de 94 deputados, são 25 mulheres. E olha só, eu falei que nós somos 53% do eleitorado. Então, na representação da mulher lá na Assembleia Legislativa, são 25. Só que entre essas 25, nem todas as mulheres defendem o que nós aqui defendemos. Como assim? Então, eu vou começar dessa questão, eu vou tentar responder aqui durante a minha fala. Porque, vejam, nós que somos mulheres sabemos que todas as mulheres passam por situações que nenhum homem passa. A começar por questões do nosso corpo, Nós ficamos menstruadas, nós amamentamos, nós temos a possibilidade de engravidar, coisas que os homens não passam. Que seriam coisas, digamos, naturais. Só que nós passamos por outras coisas que não são naturais. Nós passamos, por exemplo, por assédio dentro do ônibus. A gente passa na rua e tem lá um psil, um assovio. Qual a mulher que nunca passou por isso? Tem alguma mulher aqui que nunca passou por isso? E os homens passam por isso? Será que algum homem, vocês já viram isso? Um homem passando na rua, ô gostoso, ô lá em casa. As mulheres fazem isso com os homens? Mas todas as mulheres passam por isso. Então vejam, apenas as mulheres podem construir uma legislação para as mulheres. Então só existe licença maternidade, só existe uma série de direitos das mulheres especificamente, como creche, como licença amamentação, porque teve mulher, porque nenhum homem foi lá no parlamento defender isso por nós. Então essa luta, vejam, é uma luta histórica, e aí eu quero aqui parabenizar as advogadas que trouxeram para nós aqui, eu peguei isso no começo, um histórico desse processo de luta, mas eu quero aqui colocar que, vejam, se hoje a gente está aqui dentro de um sindicato conversando e
e debatendo um processo político, é porque teve mulher que veio antes de nós para garantir esse direito. Porque as mulheres não eram permitidas nem à escola. As mulheres não podiam ir à escola. As mulheres foram escravizadas dentro do lar. Isso é um processo histórico, desde o dia em que se criou a propriedade privada e o direito à herança, para que a mulher gerasse o herdeiro. Então a mulher foi escravizada dentro do lar. Por isso a questão do trabalho doméstico. Para sair desse lar é um processo histórico, é uma luta permanente. Toda opressão, e vocês viram aí que o machismo é uma opressão, porque subjuga o outro, no caso a mulher, né? Toda opressão, ela tem resistência. Eu falo assim, ninguém é escravizado e fala, tudo bem, eu vou ser escravo, ok. Não foi assim a escravidão no Brasil, né? Com os negros oriundos da África, e não foi assim com as mulheres. As mulheres sempre lutaram, e por lutar sempre morreram. Foram queimadas na fogueira, na Idade Média, né? São assassinadas até hoje. A gente vê o número da violência. Então, há um processo de resistência das mulheres histórica em relação a essa luta. Então, luta para estudar. A mulher teve que lutar para estudar. E tem um filósofo do século XIX que chegou a dizer que mulher não podia estudar matemática, porque quando ela ficava menstruada, o sangue subia para a cabeça e ela não ia conseguir entender. Então, as primeiras escolas para as mulheres eram escolas que não eram iguais às escolas dos homens. Era escola que ensinava corte e costura, era escola que ensinava ofícios femininos. E esses ofícios femininos, se nós repararmos bem, até hoje é assim. Pega as professoras, a maioria das professoras são mulheres. Principalmente na educação básica. Conforme você vai subindo o nível, vai chegando lá na universidade, aí muda. Na escola técnica onde eu trabalho, já é meio a meio. Por quê? Porque tem uma parte técnica. Então, quando você profissionaliza, percebe? A mulher, ela é voltada ao cuidado do outro. Ao cuidado do lar, ao cuidado dos filhos, ao cuidado da casa. Se alguém fica doente, é a mulher que cuida. Então, esse processo histórico, em pleno século XXI, a gente continua nessa luta para libertar as mulheres. E isso é o feminismo. Né? O que é o feminismo? Porque tem muita polêmica por aí, não sei se vocês já ouviram, né? Mas tem um monte de gente que fala, essas feministas, tem gente que fala, feminista quer matar o homem. Não é nada disso. Feminismo é um movimento das mulheres unidas para lutar pelos seus direitos. Por quê? Porque nós não temos direitos iguais. Porque nós estamos morrendo. Porque a cada 3 horas uma mulher sofre violência no Brasil. Vocês já pararam para pensar por que as mulheres sofrem essa violência? Por que uma mulher, veja, por que as mulheres são assassinadas? Quais são os motivos? Vocês já viram isso? As mulheres são assassinadas porque terminam um relacionamento. Principalmente as mulheres mais jovens, né? É isso que a gente vê na televisão o tempo todo. Quer dizer, a mulher não tem direito de decidir sobre a sua própria vida. Isso é machismo. Isso é o machismo na prática, né, no dia a dia. Se a gente pensar o que é o machismo, é algo que é construído de forma tão profunda na nossa sociedade que vai sendo passado de várias gerações. Quando a gente cria o nosso filho e diz para ele, você fique aí, querido, que a sua irmã vai lavar a louça, que a sua irmã vai me ajudar na cozinha, e o menino, ele já nasce assim, não precisa fazer nada, fica lá jogando videogame, né? Esse menino, ele vai crescer, vai procurar o que? Vai procurar uma mulher. Ele vai procurar uma mulher para poder substituir a mãe dele, a irmã. Ele sempre vai ser encostado
Peraí, ele sempre vai ser isso? Então, olha a sociedade que a gente tem, né? Uma sociedade que dá para a menina boneca, panelinha, e dá para o menino uma espada, um carrinho. Que quer dizer, o carro, ele tem a liberdade, ele vai dirigir. A menina vai danar, né? Fecha a perna. Olha como você fica, você é uma menina. Então, uma construção que não se perdeu até hoje, né? E nós mesmas, muitas vezes, fazemos isso com as nossas filhas. Então, assim, nós precisamos, então, essa mudança cultural, ela está inserida no processo educacional da sociedade, nos lares, porque, veja, o pior lugar, o lugar mais violento da vida da mulher é o lar. A violência acontece dentro de casa. A mulher é assassinada não é por um estranho na rua, é pelo seu companheiro, pelo seu marido, pelo seu namorado. Que lar é esse para a mulher? É isso que a gente precisa transformar, percebe? Agora também é preciso que a gente pense aquilo que eu comecei a dizer para vocês sobre a questão política, porque não são todas as mulheres que vão ter o mesmo problema, né? O problema não é igual. Eu digo, tem mulher que nasceu numa mansão que tem empregada doméstica. Na verdade, ela manda, desmanda, ela oprime aquela outra mulher. Não é o nosso caso aqui, né? Nosso caso aqui é outro. Nós que temos que lavar, cozinhar, né? E tem mulheres que já nascem com essa situação. Então, vejam, nunca ela vai defender a mesma coisa que nós. Esse 1% que a gente fala que é um 1% rico, privilegiado, que são os patrões, que não estão aqui no sindicato, que estão do outro lado, eles nunca vão defender as mulheres trabalhadoras. Por isso a importância das mulheres se organizarem dentro dos sindicatos, nos partidos políticos, porque a gente precisa de uma participação política para mudar essa sociedade. Porque essa sociedade que oprime a mulher, que mata a mulher, ela não pode continuar existindo. Tem a ver com o futuro, inclusive, das próximas gerações. Então, é uma luta permanente. Né? A gente está hoje é 8 de março. E vocês, bom, eu já estou cheia aqui do meu zap lá de florzinha, né? Você é linda, maravilhosa, a beleza da mulher, esse dia, cheirosa. Nós não queremos isso. O que nós queremos? Nós queremos viver plenamente. Nós queremos que todas as mulheres possam viver e nós queremos acabar com o machismo. Porque, veja, há uma legislação, que as advogadas colocaram aqui, né? Uma legislação tardia, inclusive, né? Olha, em 2006, quando saiu a Lei Maria da Penha, eu tinha 30 anos. Quer dizer, e esses 30 anos? E tudo que a gente passou, né? E tudo que a gente lutou, quer dizer, não tinha. E mesmo hoje, com a lei, eu estava vendo alguns dados que das mulheres, vejam só, que foram, que sofreram alguma violência, de cada 10 mulheres, apenas 2 conheciam a Lei Maria da Penha. Então, assim, a gente não tem, inclusive, né, apesar de todos os meios de comunicação, apesar de toda a legislação que tem, ainda há um desconhecimento das mulheres. Por isso, esse debate com o sindicato, essa formação é fundamental, porque a mulher tem que conhecer o seu direito. E outra, as mulheres têm medo de denunciar, né? Por quê? 48% dos agressores que tem medida, que a mulher tem medida protetiva, eles voltam a atacar a mulher mesmo com medida protetiva. Aí a gente vai olhar para o nosso país e nós vamos ver o caso do Daniel Alves, Robinho, Cuca.
esses três que eu acho assim, escandaloso. Daniel Alves saiu do país, vocês acompanharam isso, acho que todo mundo acompanhou, né? O jogador foi para a Espanha, entrou no banheiro e estuprou uma mulher. A mulher denunciou, ele foi chamado, foi para o tribunal. O que aconteceu? A primeira versão dele, né? Não, nem no banheiro entrei. Poxa, só dele mentir já acabou, na minha opinião, e só dele mentir já deveria estar preso. Não, mas ele mentiu 5 vezes, cada hora ele contou uma versão. Né? Aparecia um fato, aparecia uma prova, ele contava outra versão, aparecia outra, ele contava outra. E assim foi. E ele foi condenado a 4 anos, porque o Neymar Júnior, que é outro ídolo, né, brasileiro do futebol, pagou 800 mil para a pena dele não ser tão severa. E desses 4 anos ele já cumpriu 1, vai ficar 3 anos. Peraí, um estuprador vai cumprir 3 anos. Com a ajuda do outro, Neymar Júnior, que é adorado no país. Né? O Robinho está condenado na Itália, também por estupro, e foi essa semana passada, faz uns 15 dias, no churrasco com o Santos. Está aí, andando tranquilamente. Poxa, que país é esse? E aquele Cuca estuprou uma menina, faz muitos anos, e daí que faz muitos anos? E se fosse sua filha? Tudo bem? Que faz muitos anos, tudo bem? Não, né? Mas ele foi contratado pelo Atlético, né, do Paraná. E tudo bem. Então veja, olha a nossa sociedade, é uma cultura do estupro, é uma cultura machista, que a gente precisa lutar todo dia contra isso. Porque a gente aponta, né, na rua, porque você iria admirar um estuprador lá na sua rua, mas o Brasil todo admira esses sujeitos. Então isso é a cultura do estupro. Isso que a gente tem que combater, né? Outra questão, né, que eu queria ressaltar também para vocês tem a ver com essa violência, né, também que a gente sofre permanentemente, que é a violência psicológica. Que eu acho que a advogada aqui, a Mariana, ressaltou muito bem, né? Esse assédio sexual, esse assédio moral, né, é uma violência psicológica que as mulheres sofrem permanentemente. Né? Ao falar do nosso corpo, do nosso cabelo, do jeito que ela dança, né? A gente prender o Bolsonaro é uma tarefa, inclusive, nossa, das mulheres, porque o mínimo para ele é cadeia, pelo que ele fez no país de corrupção, de planejar golpe e por ser machista, porque ele atacou as mulheres. Então, assim, esse pensamento, né, que nós chamamos de pensamento bolsonarista, ele está presente até hoje na sociedade. Né? Eles são contra as mulheres, são contra as feministas, falam que as feministas querem matar os homens, ou seja, eles querem as mulheres de volta dentro de casa, né, sem participação política, sem participação nos sindicatos. Né? Então também é importante a gente olhar, né, que essa participação política das mulheres tem que ser uma participação política voltada para a defesa dos nossos direitos, dos direitos trabalhistas, do nosso direito de liberdade, mas que não é igual ao direito das mulheres, como eu já disse, ricas. Né? A gente tem um corte aqui importante da mulher trabalhadora, porque não é igual nem para eles nem para nós. Né? Essa construção da fragilidade nossa, da fragilidade feminina, né? Eu acho que a gente conseguiu avançar muito. Hoje a gente tem, por exemplo, time de mulheres de futebol, mas se a gente observar, né, não há a mesma torcida que há no futebol masculino. Já perceberam isso? Não é igual, né? E mesmo a mulher na política,
também a gente sabe que também não é igual. Quando chega uma mulher para falar, é diferente, porque a gente ainda está acostumado com aquela visão daquele homem branco, de terno, gravata e rico. Esse é o deputado. Né? A gente na Assembleia Legislativa, a gente passa por isso. Né? Mas quem é essa mulherada aí? Essa mulherada que veio da periferia, né? Vem aqui falar. Então, ocupar os espaços é muito importante. Quando vocês vêm aqui para o sindicato, ter mulher na diretoria do sindicato, ter mulher falando, é uma vitória de todas nós. Quando uma mulher avança, nenhum homem retrocede. Mas quando uma mulher avança, todas nós avançamos junto. Então, esse tipo de consciência, porque também nós somos criadas para ver a outra mulher como inimiga. Né? Por que a gente foi criada assim? Porque se o objetivo da mulher é o casamento, é ter um homem, né? Vejam só, novamente apartada de toda relação social. Se a minha vida é só isso, a outra mulher é minha inimiga porque ela é minha concorrente. E a gente tem que romper com essa visão. A gente tem que romper com essa visão também, né? Que a outra mulher é inimiga. Nós temos que nos unir, as mulheres têm que estar unidas em prol do quê? De acabar e destruir o machismo nessa sociedade, para que nenhuma mulher mais morra, para que nenhuma mulher sofra violência. Né? A gente precisa estar junto. Parece simples, mas não é. É muito dolorido a gente fazer esse debate. Né? Eu estive essa semana fazendo debates em várias escolas de ensino médio, e é incrível que toda escola que eu vou, quando a gente começa a falar de violência doméstica, né? Porque as meninas muitas vezes passam violência pelo pai, não só do namorado, mas do pai, do tio, do irmão. Né? É uma coisa assim absurda. E toda vez que eu toco nesse assunto, as meninas começam a chorar. Né? Então, assim, fazer debate com os adolescentes é sempre isso, para vocês verem como a nossa sociedade está doente. Né? Como que a nossa sociedade ela precisa superar o machismo. E eu fico muito triste, porque aumentou do ano passado para esse 23% a violência contra as mulheres. Então a gente luta, quanto mais a gente luta, né, a gente não consegue avançar. Então é preciso que a gente lute mais, que a gente converse mais, que a gente tenha mais mulheres representando a gente no parlamento, né, porque e que a gente tenha pessoas comprometidas com a luta das trabalhadoras e dos trabalhadores. Por exemplo, na categoria de vocês, é fundamental que vocês tenham uma pauta dentro da campanha salarial, uma pauta de mulheres. O que as mulheres precisam? Quais as reivindicações das mulheres? Porque, por muitas vezes, os sindicatos também debateram, né? Porque a gente quer salário, todo mundo quer. Claro, isso engloba homens e mulheres. Mas tem coisas das mulheres. Eu não sei quais são, mas tem. Tem creche, aumento do tempo da licença maternidade, licença paternidade, aumento do tempo da licença paternidade é uma coisa boa para as mulheres, porque a tarefa de cuidar do filho não é só da mulher, é do homem também. Não é que ele ajuda, ele tem que dividir essa tarefa com as mulheres. Então, aumentar o tempo de licença paternidade é fundamental. Né? Então, são pautas que vocês devem se reunir e tocar essa pauta para frente, colocar dentro da pauta da campanha salarial. E essa é a luta das mulheres. Porque se a gente ganhar tempo, né, o tempo na licença maternidade, o tempo para você ter um tempo para você, quando você acabou de ter um bebê, é vida das mulheres, é mais vida das mulheres. E isso faz parte da nossa luta, entendeu? Então isso é fundamental. Eu não sei, eu estou falando aqui, porque assim, na educação, por exemplo, o Centro de Paula Souza, a gente lutou durante anos para a gente poder ter 180 dias de licença maternidade. A gente não tinha, até que vai sair agora. Então a gente tem uma luta de anos. E a gente fica batendo nessa tecla que a gente queria 180 dias de licença maternidade. Nós conseguimos isso agora. Eu não sei se vocês têm, porque pela CLT, eu sou cientista, se a empresa quiser, ela paga o 180.
Então a gente brincava, porque até as casas baianas tinham 180 dias de licença maternidade e a gente não tinha, né? Então foi uma luta. Então percebe que a importância de estar no sindicato, porque nada vai cair do céu e o patrão não vai chegar e vai falar: olha, eu vou dar isso aqui porque essas meninas são muito bonitas. Não vai. Ele vai chicotear a gente, vai usar a diferença, inclusive, para pagar salário menor. Porque é assim, as mulheres ainda ganham salários menores na mesma função. Essa é a realidade do Brasil, né? Essa é a realidade de exclusão. E as mulheres que mais sofrem violência são as mulheres negras nesse país. Se a gente pegar o número da dengue, está tendo surto de dengue, tem surto aqui em Jacareí, né, de dengue, não tem? Tem em todo lugar. Se a gente pegar os números da dengue, a maior parte das pessoas atingidas são mulheres que estão na periferia e são negras. É a maioria. Por quê? Porque tem a ver com a renda, tem a ver com a miséria. Porque vocês viram, agora com o surto de dengue, quem consegue comprar um repelente? Quem consegue comprar um repelente? Primeiro, que sumiu das prateleiras. Segundo, você vai comprar, é uma fortuna. Uma pessoa ganha um salário mínimo e nem comprar repelente agora, como que ela vai fazer? Então, assim, toda a política pública tem que pensar na mulher. Inclusive porque a mulher, eu vou terminar, porque a gente ninguém está falando meu tempo aqui, mas eu já vou terminando, mas eu queria falar uma coisa para vocês. A mulher, ao contrário do que disseram para nós muitas vezes, nós somos inferiores, que nós não temos capacidade intelectual, etc. As mulheres são as pessoas nesse país que mais entendem de economia. Porque são as mulheres que fazem compra, são as mulheres que se preocupam com a família toda, que divide a comida, que faz milagre para essa comida render até o final do mês. Por isso que as mulheres têm que estar na política. Porque quando a mulher faz política, ela pensa no todo. A mulher não é egoísta, a mulher pensa na família. Então a gente precisa ter mais mulheres comprometidas com essa luta, né? Impulsionar essas mulheres. Nosso movimento da bancada feminista é isso, é um movimento de impulsionar as mulheres na política, para que a gente possa transformar essa sociedade. Porque do jeito que está essa sociedade, o capitalismo vai acabar com as nossas vidas, já está matando as mulheres. Já está matando as mulheres. Então, a participação em atos, a participação no sindicato, a participação em se colocar à frente. Eu chamo as mulheres a se colocarem na frente das lutas. Vocês vão fazer a diferença. E vai fazer a diferença, inclusive, para o conjunto dos trabalhadores, quando as mulheres se movimentam. Tá bem? Então, eu deixo aqui um abraço, e depois eu não sei se vai ter pergunta como que vai ser, mas eu deixo aqui um abraço da bancada feminista para vocês, tá bem? E contem conosco na Assembleia Legislativa, que nós estamos na luta para garantir o direito das mulheres trabalhadoras.